Olá, pessoal de casa. Estamos aqui no Espaço da Beleza Boticário com mais um programa lindo. Hoje a gente vai falar um pouquinho do universo infantil. Estão vendo aqui o Dr. Botica no meu colo? Pois é, chegou o mês de outubro, o Dia das Crianças, a primavera. É hora de a gente conversar um pouquinho sobre as flores e como cuidar melhor das nossas crianças. E hoje estamos aqui nesse programa Universo Infantil com duas convidadas maravilhosas. Duas grandes amigas, companheiras de estrada, né, Lisa? 20 anos de vizinhança. E aqui com a Sônia Dettenborn Luz, professora universitária, contadora de história, mãe de 2 meninos crescidos já, né, Sônia? Já crescidos. E ela vai dividir um pouco com a gente essa experiência de como é que é a gente se tornar um contador de história. Essa importância, inclusive a disciplina que tu foste professora ou é professora ainda na universidade. Conta um pouquinho, Sônia, como é que é a tua trajetória? Muito bem. Bom, na verdade, desde pequena eu sempre gostei muito de ouvir histórias. Então o universo começava justamente por aí. Aquele bate-papo de família, com as pessoas em volta, aquele universo que a noite te propõe, aquela tranquilidade, aquele silêncio. E quando eu aprendi a ler, então eu devorava tudo que estava à minha volta. E depois fazendo a faculdade, eu fiz letras, depois fiz também especialização em literatura, mestrado na mesma área. E com os meus filhos, quando tu te torna mãe, parece que a contadora de histórias, ela vem com tanta naturalidade, com tanta expressividade. Então nós sentávamos no chão, ficávamos lendo histórias, contando histórias. E a partir daí, mesmo no meu universo profissional, a contação de história ela se tornou para mim praticamente uma história de vida, uma missão, porque tu perceber, tanto numa criança, um adolescente ou mesmo um adulto, aquele brilho e aquela possibilidade de recordar as tuas histórias em particular, ela as tuas histórias isso, também, né? É fantástico, e deixar isso aflorar. Então, os meus filhos tiveram essa oportunidade, nós trocávamos muito, e eu percebo assim, ó, que esse universo ele está retornando com muita ênfase, porque tu recordas as tuas lembranças, os teus cheiros, o toque, isso tudo é o universo que a história te propõe. A gente estava conversando antes de começar o programa, eu estava lembrando exatamente isso, como é rica essa minha lembrança lá em Candelária, que o vô e a avó botavam as cadeiras na frente da casa e nós, as primas, sentávamos todas em volta, né? Sim. Como é importante criar esses espaços para desenvolver a criatividade. E hoje que a gente está falando aqui do Dr. Botica, que o Dr. Botica é um grande apreciador da leitura, ele tem uma preocupação muito grande, porque ele fala assim, para desenvolver coragem, para a gente fortalecer os laços de amizade, como é importante resgatar nas crianças a necessidade da história, do estar em grupo, saber contar, saber ouvir, né? Como é que tu faz isso hoje? Se alguém quisesse te ver contando uma história aqui em Santa Cruz, Sônia, lembrei da Feira do Livro. Conta um pouquinho. Aonde essa pessoa te encontra aqui em Santa Cruz? Como é que funciona isso? Certo. Bom, a Feira do Livro este ano para mim foi fantástica, não só porque é um evento que eu acompanho há muitos anos, mas porque eu tive a grata surpresa de ser escolhida como personalidade incentivadora da leitura. Olha que lindo, né? Isso é uma coisa fantástica, né? Que as pessoas lembrem de ti como alguém que gosta de ler, como alguém que está sempre pronto a descobrir novos caminhos, novos mundos. Então, reencontrei amigos, ex-alunos, isso é um belo prazer. E a contação de história, na verdade, é tu prestar atenção nos mínimos detalhes que a vida te propõe. É a emoção, é a razão, é a sensação que trazem esse universo, que faz com que tu lembre as recordações lá dos avós e faz também com que a gente possa sonhar, porque às vezes a realidade ela existe e está posta,
mas o sonho, ele te possibilita ir além, possibilita que tu crie novas realidades e a partir delas tu encontre o teu fio condutor. Seja através, né, do coração, daquelas coisas que batem e tu não sabe porquê, mas é uma sensação de encanto pela vida, pelo mundo, né? Agora até tu tá trazendo uma coisa muito interessante, esse aspecto de encontrar-se consigo mesmo no momento da história, né? Desde criança já, e saber escolher o seu personagem, quero ser protagonista, de que lado eu vou experimentar o mal, né? De vez em quando numa história mais uma aventura, ser o bom também, né? E eu digo assim, a necessidade que a gente tem de reafirmar a essência do ser humano, né? Olha a nossa essência. Eu sempre digo, tu espalha o bem, não importa quem. E as leituras, elas te propiciam outras vivências, porque quem de nós já não foi um dia a bruxa perversa, né? E como mãe a gente é fada e é bruxa. E quem já não foi a princesa encantada? Ou a Branca de Neve? Ou os outros personagens mais recentes, né? Quanto Homens-Aranha a gente encontra por aí. Então, essa perspectiva de tu dar vez e voz ao teu interior e ao convívio com os outros, os desafios passam a ser não coisas que te tolhem, mas coisas que te impulsionam a viver. E isso é maravilhoso. E esse universo infantil, a gente sempre acha que tem uma idade para começar a contar histórias. Não, desde a gravidez, gente, é maravilhoso tu já conversar com aquele serzinho que está vindo ao mundo, já dizer o quanto ele é amado, o quanto ele é sentido de uma maneira tão ampla, quanto modifica a nossa vida, né? É uma alegria que a gente não tem como explicar. Então, falar sobre isso, e as crianças, desde bebê, é importante que tu já vai estimulando através do tato, através do cheiro, através das cores, né? Porque o momento da criança é que a mão é a coisa mais importante para eles. Então, por favor, não toquem na mão, toquem com carinho, contem história, descubram com ele o corpo, as sensações que podem despertar. Depois, na fase da primeira infância, que a gente chama que é até os 5 anos, toda criança ela está aberta a surpresas. Então, sentir medo, sentir raiva, sentir amor, esses são sentimentos que devem ser explorados ao máximo. Para ver que vale a pena. Né? A gente tem falado tanto hoje de inteligência emocional, desde criança trabalhar com essas emoções, né? Oportunizar que essas emoções sejam e saber que nada é para sempre, e esse nada é tudo que te envolve. Um problema, tu tem N possibilidades de resolver, ou tu pode adiar, mas assim, fazer com que a criança seja a protagonista da vida dela, né? Que ela saiba colocar um sapato, que ela saiba escolher uma roupa, que ela saiba sonhar. E a literatura faz isso, as histórias fazem com que tu consiga ir além desse espaço que tu vive para explorar todas as possibilidades que tu tem de viver. E a hora de contar um pouco também quem foi o tio, o vô, a avó, o bisa, né? Porque como que a gente vai, a criança depois vai resgatar isso por ela mesma se a gente não passa isso adiante, né, Lisa? Tava me lembrando aqui do seu Ítalo. A gente sempre tem que contar quem foi, como é que a mãe fazia para pegar carona, quem eram os nossos vizinhos, como é que era a rua naquela época, né? Sim. Então, assim, a gente também não precisa. Claro que a leitura é algo muito importante, mas às vezes lendo um livro, estando com a criança, confraternizando, né? Naquele momento tu lembra de contar algo teu também, né? Algo assim da tua história que veio antes. E isso é fantástico, assim, por exemplo, quando tu falou do teu avô, eu logo pensei no meu avô. O meu avô, ele tinha história, ele morreu com 90 e poucos anos, e se nós nos reuníssemos na família, os últimos anos ele passou com a minha mãe, se largássemos o jornal, quando a gente voltava, não encontrava mais, porque ele estava ali, ele lia 0 hora toda, e com uma lucidez, assim, e trazia algumas coisas que pra gente era bem do imaginário. Eu lembro dele contando que foi pra guerra, tudo que ele passou, né, da coragem, dos medos, dos amigos que ele perdeu, dos tesouros escondidos. E só depois que ele faleceu, que a gente conversando com a mãe, a gente descobriu que ele nunca tinha ido para a guerra. Olha só, que loucura, né? Então ele contava aquilo com tanta verdade,
que a gente navegava naquele mundo que depois não importava se ele tinha ido ou não, mas ele tinha recheado o nosso imaginário de netos com aquelas coisas maravilhosas que a gente sofria, chorava e ria com ele. E a criança, o adolescente, não tem idade para se contar histórias. Eu conto de bebê pequeno até, enfim, não tem um universo onde a gente se pare. E isso é fantástico, por quê? Porque a gente descobre que por mais que a tecnologia esteja a nosso favor, por mais que a tecnologia seja algo maravilhoso que a gente pode usufruir no mundo contemporâneo, ela não substitui o olho no olho. Sônia, nós vamos fazer um breve intervalinho, mas a gente vai voltar com esse assunto. Vamos falar um pouquinho com a Lisa sobre prevenção e depois vamos falar um pouco por que a tecnologia não substitui um bom momento em grupo, numa boa contação de história ou uma boa prevenção, né, Lisa? Até daqui a pouquinho, pessoal. Aguardem. O SESC tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia, escola de educação infantil, odontologia, nutrição, turismo, maturidade ativa, esporte, biblioteca, recreação, iniciação esportiva e cultura. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Rua Ernesto Alves, 1042, fone 3713-3222. A nova linha Nativa Spa tem 10 vezes mais quinoa. Pra que tanta? Para as mulheres não terem vergonha de usar 10 vezes mais biquíni. Abusar do decote 10 vezes mais. Para ter uma senhora autoestima. Nova linha Nativa Spa Quinoa. Pele mais firme e nutrida com 10 vezes mais quinoa. Quinoa é Nativa Spa. Nativa Spa é o Boticário. Rede de óticas Mercadão dos Óculos. Armações e lentes de marcas exclusivas. Armações de grau a partir de R$19,90. Óculos de sol a partir de R$79,90. E você ganha o antirreflexo ou segundo par de lentes. Rede de óticas Mercadão dos Óculos. As melhores lentes do mercado. Vem pro Mercadão dos Óculos você também. Qualidade Veículos, empresa destaque na venda de seminovos, a única com o selo de qualidade no Brasil. Revisão em mais de 50 itens, com o objetivo de garantir a qualidade do veículo desde o momento da aquisição, pela revenda até a entrega ao cliente. Quer assistência pós-venda? Conte com a gente. Fornecer carros com alto padrão de qualidade para você ir com segurança a todo e qualquer lugar. Venha para a Qualidade Veículos, Rua 28 de Setembro, 1369, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Estamos de volta no nosso Papo de Mulher, hoje dentro do nosso universo infantil. E a gente estava aqui comentando nesse intervalo, né, Lisa? Tu trouxe aqui pra gente como a criança gosta de saber a história da família. Tu que tá agora com os teus dois pequenos, né? A Luana e o Lorenza. Então, eles são tão pequenininhos, mas já existe assim uma vontade muito grande de saber a história de como era a mãe pequenininha, como é que era o pai pequenininho, e os olhos brilham na hora que a gente está contando aquilo que a gente passou, né? Então, eu gosto muito de ler para as crianças antes de dormir.
Eu acho que essa questão de pegar o livro na mão, de folhear o colorido, os desenhos, o rosto tá com medo, tá com frio, as expressões. Eu me lembrei que são as minhas amigas mais expressivas, ó, como elas falam assim. Eu adoro. Como olhar, né? O que tá sentindo. O aconchego. O aconchego. Acalmar a criança, né? Como é bom ler antes de dormir, estar ali naquele aconchego, né? Liz, e vamos contar um pouquinho de ti agora, porque a gente vai chegar nesse lugar onde, assim, tanto a leitura quanto os hábitos saudáveis com relação à boca é preciso ensinar, é preciso treinar, insistir um pouquinho. Como nasceu esse teu gosto pela odontopediatria? Então, na verdade, quando eu era pequena, eu gostava muito de doce. Doce demais. E eu tinha o meu cofrinho lá da Tietê. Eu tinha um cofrinho e quando o cofrinho enchia, eu comprava bala, né? Então eu passei, porque meus pais se preocupavam muito com essa questão de saúde, né? E passei aí muito seguidamente na minha odontopediatra. E eu achei que eu senti muita dor de dente e aquilo me incomodava, e à medida que eu fui crescendo, fui pensando o que eu poderia fazer para que as outras pessoas, as outras crianças não sentissem essa dor que eu tinha sentido, que não sentissem o medo que eu tinha sentido do tratamento, né? E à medida que eu fui estudando e decidi fazer odontologia, foi criando dentro de mim cada vez mais uma vontade de acabar com essa dor. Olha aí, que coisa linda, e né? Quando eu me formei, no dia seguinte à formatura, o meu professor de odontopediatria, ele ligou lá para casa e disse assim, a turma de especialização de odontopediatria tem inscrições até a semana que vem e eu não vi o teu nome. E eu achei isso tão interessante, porque para um professor de Porto Alegre ligar para minha casa e dizer isso, eu pensei, eu acho que realmente estava dentro de mim aquele amor pela criança, né? E eu me inscrevi, fiz a prova e pensei, vamos ver agora o que vai acontecer. E à medida que eu fui estudando odontopediatria, aquele amor foi crescendo cada vez mais, que eu só continuei estudando. Eu terminei a especialização, aí eu fui para uma atualização em urgência, aí eu fiz o mestrado, e daí eu fui a São Paulo para fazer doutorado, porque eu vi que a gente sempre tem mais a crescer e mais a conhecer a criança, porque nós estamos mudando muito a geração é diferente, a gente está mudando a forma de trabalhar, a forma de atender, e a criança está nascendo diferente. E a própria ideia de como se trata os dentes, né? A gente estava falando antes aqui no início a geração dos nossos pais, né, que perderam os dentes, assim, ou dos nossos avós, era uma coisa bem mais comum. Hoje não, hoje nós vamos chegar nesse lugar que não vai nem ter cárie. Isso, né? Para mim é o maior choque de gerações, que foi ter avós com dentadura, que não tinham dentes nenhum, né? E para a nossa geração que experienciou, né, teve a cárie, e os filhos que não vão ter, né? Então é uma qualidade de mastigação, é uma qualidade de fala, inclusive de respiração, porque as pessoas estão usando aparelho, né? Então a maxila já encaixa melhor na mandíbula, o ar passa melhor pelo nariz, então é uma qualidade de vida toda melhor, né? E isso a gente já consegue com uma criança indo beber no consultório, e a gente já dando as orientações básicas para a mãe de quão importante é fazer a higiene, como é importante uma alimentação adequada, né? Cuidar com esse excesso de açúcar, hoje em dia cada vez comendo menos açúcar, controlar a qualidade do esmalte, que é a camada externa do dente da gente, ela tem que ter uma coloração uniforme de cima até embaixo, quando tem manchas já existe o risco, e se a gente fizer a aplicação de flúor, quando existe o risco, nunca vai haver a cavidade, então a criança não vai ter cárie. Então, ter o conhecimento todo dessa prevenção, ele é muito importante. Ele que causou esse choque para mim de gerações entre o não ter dentes até o não ter cáries. E o que te motiva tanto, né? Porque eu estava antes te perguntando, Lisa, como é que tu... Eu passei esse final de semana, fiz um curso com a Daniela Franzen, que é dentista e trabalha muito traumas. E daí eu estava justamente dizendo, como é que tu teve coragem de ter uma profissão tão difícil e lidar com as crianças, né? E a gente chegou nesse lugar que sim, como é importante prevenir e
para qualidade de vida mesmo, para tudo, né? Por tantas doenças também. A gente hoje já sabe, através da ciência, né, que a saúde bucal também traz muita saúde para o corpo, né? Então, eu acho que é partindo do princípio que eu amo a criança e que quando eu atendo uma criança, eu sempre fico imaginando o que eu faria se fosse meu filho, né? Acho que o doutor Butica saltou aqui agora, porque minhas convidadas estão demais, ele tá apaixonado aqui, ó, como ele tá faceiro. Estamos falando de muito amor. Isso, né? E eu acho que junto com o amor vem essa questão de não saber querer, saber cuidar com muito carinho, com muito afeto. E é claro que é muito mais fácil eu atender uma criança que está vindo bebê, e que nunca passou pela experiência de sentir dor de dente e eu consegui prevenir, essa criança provavelmente não vai ter medo, do que pegar uma criança que já teve cárie, já teve uma experiência ruim, já sentiu dor, já teve medo, e daí trabalhar o lúdico com ela, começar a brincar, mostrar de novo como é que funciona a cadeira, porque é claro que a gente tá vestido de uma maneira hostil, né? A gente faz procedimentos que agridem, fazer uma anestesia infiltrativa é uma coisa que dói, a gente sabe, né? E usar o barulho da broca, ele também incomoda. Então, a gente precisa fazer com que a criança aceite tudo isso e colabore, porque, na verdade, qualquer movimento pode gerar um acidente, né? Então, tem que ser feito com muito carinho, muita atenção, muito conhecimento, e eu considero, assim, trabalhar com saúde, embora tenha o lado feliz de ter o retorno do carinho da criança, uma coisa muito séria, porque a gente precisa prestar muita atenção naquele movimento da criança, né? E também até agora, como tu mesmo trouxe, evitar que se crie essa ideia que o dentista é uma coisa ruim. Porque eu me lembrei como a Maria Dora ficava feliz e brincava com as coisas que tu dava, né? E agora ela até está cogitando a possibilidade de fazer medicina, a área da saúde, justamente em função dessa experiência tão feliz lá no consultório. Era uma brincadeira, né? Eu adoro também que sempre tem um perfuminho, uma coisinha do boticário pra ela. Faz todo aquele momento de diversão. Quando eu fiz odontopediatria, uma coisa que os meus professores ensinaram é que a criança gosta daquilo que o adulto gosta também. O que a gente gosta? A gente gosta de uma pessoa que tá bonita e maquiada, a gente gosta de uma pessoa que tá cheirosa, né? E como eu sempre tive esse contato com a questão perfume desde pequena, eu logo pensei, quando eu montasse o consultório, que teria alguma área de perfume. Até porque o consultório, ele tem muita medicação que tem cheiro forte, que tem cheiro ruim, que assusta, né? Então, eu sempre imaginei ter, assim, o cantinho do perfume. E o meu crescimento foi junto com o perfume, porque eu dormia no quarto com a minha irmã Regina e cuja estante estava repleta de perfumes do Boticário. Para acordar e olhar no espelho já tinha o Inamorata, o Lavanda, o Aquafresca, já estava tudo ali. Então eu tive um crescimento com o Boticário muito ligado, muito presente. Né? Agora eu vou mandar então um recado bem importante para minha super amiga Rê, aliás, arquiteta deste espaço lindo, que criou esse espaço, que fez a minha casa, né? Que a gente cresceu juntas. E também dizer para Luana e para o Lorenzo que agora eles têm esse depoimento da mãe, como foi que a mãe ficou dentista, como que nasceu esse gosto pela profissão, porque eu estava pensando como é interessante a gente também contar a nossa história, né? Como que a gente te emocionou, Sônia? Sim, e coisa linda a vocação, né? O doutor Butica tá que não se aguenta no meio de duas mulheres tão vocacionadas. Eu não tô de mão contigo aqui porque eu tô segurando o microfone. Mas foi muito lindo. Então, tão lindo, né, Sônia, que nós estamos aqui emocionadas, escutando. E sei que vocês aí em casa também gostariam de conversar muito mais, assim como eu, como o nosso doutor Butica, que tá tão atento, tão feliz com tudo isso. Então, eu vou pedir que a Sônia e a Lisa digam aonde a gente tem a oportunidade aqui em Santa Cruz de estar um pouquinho mais com elas. Sônia, quem quiser ouvir tu contar uma história, onde é que a gente te encontra?
de forma sequenciada no SESC, o primeiro domingo do mês, eu conto histórias para gurizada às 10h30. São momentos muito bacanas, assim. E tem o meu contato particular, que eu continuo fazendo feiras de livro, encontros, longe e perto, né? Eu vi que tu estava a semana toda contando história, tá no Face, né? Quem quer te procurar nas redes. Ah, sim, tanto o Face quanto pelo WhatsApp. E isso me move, me emociona, porque eu acho que essas coisas, elas emocionam também as pessoas com as quais tu convive, com as quais tu troca opiniões. E como a gente, assim, sempre tem quem conhecer aqui em Santa Cruz, né? É verdade. A gente sempre tem. Lisa, e quem quiser saber tudo, ver ao vivo, né? Porque agora também você tem aí em casa a possibilidade de ver as fotos dos filhos aqui, o consultório. E quem quiser te visitar, onde te encontra? Sim. O meu consultório fica na rua 7 de setembro, 327, e a sala é 703. E se tiver algum dentista querendo fazer especialização, agora eu sou professora de especialização de odontopediatria também. Eu estou dando aula aqui na Rua Marechal Floriano, no curso de especialização Advance, é da Universidade Avan. Ai, que lindo! Quanto orgulho dessa minha vizinha! 20 anos de vizinhança indo pro colégio com o pai dela, junto no carro, hein? Isso aí foi muita sorte da minha parte. Da minha! Então agora, gente, um beijão bem grande, cuidem bastante das crianças de vocês, aprendam a cuidar, doem amor, doem atenção, porque as crianças merecem. Uau, feliz Dia das Crianças! Tchau! Tchau!